Boa noite! Estamos começando mais um Gente Além do RH. Eu sou a Mari Belo, educadora executiva e head da área de recursos humanos, e hoje eu estou aqui para falar de um dos meus assuntos preferidos. A gente vai falar um pouco sobre educação dentro das organizações. Treinamento, desenvolvimento, vamos bater um papo sobre o que significa esse tal de lifelong learning. E para isso, eu trouxe uma pessoa mega especial, que é a Edila Thaís. Ela é educadora executiva, mestra em educação e escritora na área aí de desenvolvimento humano. Edila, antes da gente começar, então, se apresenta para a gente. E seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite para todo mundo. Mário, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar das atividades da E3, porque aqui a gente sabe que é crescimento na veia, né? E eu acho que você já me apresentou muito bem aí, me convidou exatamente para falar também de um assunto que eu amo: educação e aprendizagem, onde há um, há outro. Muito bom. Não, e gente, a Edila é aquela assim, Edila, me socorre aqui. Eu preciso que você venha fazer uma palestra aqui. Ela é a topa tudo, né, Edila? Adoro isso. Disponibilidade total. E Edila, Podendo. eu ouvi uma frase hoje que eu acho que tem tudo a ver com esse conceito do lifelong learning. Ela diz assim: o futuro já chegou. Ele só não está uniformemente distribuído. É uma frase do William Gibson. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar sobre o nosso assunto de hoje, que é essa cultura aí do lifelong learning. Mas afinal, Edila, muito se fala sobre isso, né? Mas o que é esse tal de lifelong learning? Isso, o futuro chegou. E aí, vamos aprender nesse futuro? Bom, o que é o lifelong learning? Para começar, se a gente for traduzir, né, ao pé da letra, seria um aprendizado contínuo ao longo da vida. Mas se você for olhar, esse termo ele foi cunhado na década de 70. E para a gente entender isso aí, a gente vai passar um pouquinho pela história, porque ele está muito ligado com a história da educação. Até então, até a década de 60, a gente só falava em pedagogia, que era o quê? Ensinar a criança. E se pensava o quê? Você fez o seu, estudou, passou pela escola, passou pela faculdade, você está formado. Na década de 70, a gente começa com a ideia exatamente que você falou aí, de treinamento dentro das fábricas, dentro das empresas. E aí a gente começa a trazer o termo andragogia, que, diferente da pedagogia, era o ensino para os adultos. E aí, o que tem nesse ensino para os adultos? Que significa exatamente a ideia da aprendizagem continuada. Significa que esse adulto ele vai começar a estudar, a aprender a partir das dificuldades que ele tem, ou seja, aquilo que ele faz no dia a dia da empresa, como é que o que ele pode aprender mais para solucionar mais rápido. Então, cresceram-se o quê? Se lá em 70 os desafios eram os de dentro da fábrica, o que a gente viu foi um estouro de uma tecnologia, né? Toda uma mudança. E o que a gente vê? Como é que a gente está pronto? Que a ideia da pedagogia é que você estava pronto, né? Como é que você está pronto para toda essa mudança que ocorre com o avanço tecnológico? E aí vem o quê? Vem exatamente a década de 90 que a gente começa a falar no quê? Uma eutagogia. O que é eutagogia? Eu sou responsável pela minha aprendizagem, além da escola, além do profissional, né, que a andragogia está ligado ao trabalho, eu posso crescer. E isso aí ele vai tomar um peso maior ainda
na década de, agora já na segunda década do século XX, quando a Unesco traz o relatório que fala dos pilares da educação, mas isso aí nós vamos falar um pouquinho depois. Muito bom, adoro esse suspense. E sabe o que eu ia dizer muito louco, mas assim, não é porque faz total sentido. Quando a gente fala também, Angela, dos momentos históricos do RH, tem tudo a ver com o que você está falando. Na década de 70, a gente fazia muito treinamento focado ali na parte técnica, né? É como se fosse a escolinha dentro das empresas, né? Época de ditadura militar e tudo mais. Quando a gente vai para a década de 90, que você traz essa questão da eutagogia, né? Que foi um conceito novo para mim, é muito focado na década de 90, começa a se falar de engajamento, de motivação, de autoconhecimento. A gente percebe que tudo anda em paralelo, né? Anda tudo meio que junto. Então, evolução da educação, a gente transfere isso para dentro das empresas e a gente precisa falar essa mesma língua, né? A gente precisa analisar todo o contexto socioeducacional, ambiental, do negócio como um todo, do país. Muito bacana. Gostei de fazer esse paralelo. Desculpa aí de trazer esse adendo. Isso é ótimo, que a gente vê, né, Mari? Eu acho que isso é interessante, a gente perceber que as ciências, elas mudam, mas tudo, uma está intrínseca, né? É complexo mesmo. Eu gosto da palavra complexo, porque a palavra complexo, ela tem a ideia de plexo, de teia, uma teia que vai se ajustando, né? Ou seja, a educação, ela traz algo que, porque lá fora o mercado também está exigindo. Muito bom. E Edila, a gente vem falando muito de o analfabeto do século XXI, né? O que isso tem a ver com o conceito aí, né? Com o que a gente defende dessa cultura do lifelong learning? Bom, o analfabeto do século XXI é uma expressão do Alvin Toffler, né? E que ele fala que quem é o analfabeto do século XXI? Não é aquele que não sabe ler, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E essa é algo muito interessante que a gente precisa de perceber, porque realmente, antigamente, algumas verdades a gente considerava que era como se fosse verdade imutável. A ciência sempre ensinou para a gente que toda verdade ela tem que ser questionada e imutável. Mas a gente tinha até uma expressão que vinha do futebol, mas que era muito usado dentro do nosso dia a dia. Em time que está ganhando, não se mexe. Hoje, né, se você pensa que o time está ganhando e não pode mexer, você está tirando o quê? A ideia da criatividade, da inovação. Então, hoje, por mais que a gente esteja ganhando, por mais que a gente tenha aprendido e que aquela aprendizagem tenha dado certo, em algum momento eu vou precisar, talvez, de desaprender, porque eu preciso de reaprender outra que dá mais certo ainda, que responde melhor aos anseios, às vezes as demandas do mercado ou aos anseios do cliente. E isso é interessante, né? Porque a gente precisa, inclusive a partir disso aí, verificar o que para a gente significa um time que está ganhando. Um time que está ganhando é exatamente aquele que inova, aquele que sabe fazer melhor, aquele que se questiona. E com isso, a gente traz a ideia de que hoje, né, ao invés de você olhar para o problema, você precisa de levantar os olhos do problema e buscar soluções acima. Porque a solução não vai estar no mesmo nível do problema, a solução vai estar acima. E você precisa aprender a fazer isso. Então, é o reaprender também, né? Sim, e esse conceito, né, do aprender, desaprender e reaprender tem tudo a ver, e aí você me disse sim ou não,
com esse cenário de incertezas que a gente vive, né? Os famosos mundo VUCA, bunny, caórdico, né? Tem alguma relação nisso daí, Edila? Com certeza, Mari. Se a gente for pensar, por exemplo, a sigla, né, o mundo VUCA, o volátil, incerto, complexo e ambíguo, ele cresceu quando? Ele apareceu na década de 80, logo depois da Guerra Fria. Vai mostrar exatamente toda uma evolução da tecnologia. Já o mundo bunny, que foi cunhado em 2017, ele toma um peso muito grande a partir de 2020, com toda a crise, né, da pandemia. E se lá no mundo VUCA a gente dava ênfase à tecnologia, aqui no mundo bunny a ênfase é a antropologia. Como é que está essa pessoa dentro desse mundo? Ela se sente frágil, ela está ansiosa, ela é uma pessoa, né? Ela vê que as coisas não são mais lineares e ela muitas vezes, diante de tudo isso, ela se sente o quê? Ela sente que ela está num cenário incompreensível. Uhum. E com isso, cada vez mais cresce a ideia desse mundo caótico. O que é o mundo caótico? É quando você junta o caos, né, que toda essa mudança que a gente está vivendo, e junta a ordem. A gente não pode viver o tempo todo sob o controle. Com todas essas mudanças, tanto esse mundo volátil, né, complexo, já mostrava para a gente que a gente não tinha controle de tudo. Mas também a gente não pode viver naquele caos onde você não cria nada. Então, o que a gente traz? A gente traz o caos, que é vamos colocar, aquilo que não é rotina, aquilo que é o imprevisível, mas a gente tem uma ordem que a gente pode juntar e, a partir daí, criar, trazer novos caminhos. Mas a gente só vai criar se a gente tiver o quê? Uma mente aberta para aprender, desaprender, reaprender e continuar a crescer. E nessa pandemia, como as coisas mudaram, né? Eu vi muito falando sobre a questão da futurabilidade no quesito aí, treinamento, desenvolvimento, que é um olhar para o futuro no sentido de, cara, nessa situação que eu estou hoje, de pandemia, eu não tenho na história processos de como proceder agora. Então, eu preciso criar. E a gente percebe que durante a pandemia aumentou muito a busca por treinamentos, né? Assim, esses treinamentos online, as pessoas iam lá e buscavam, queriam se capacitar, iam buscando várias coisas, como se fosse um caleidoscópio, né? Cada virada, não, eu tô lá. Teve uma época que eu estava cadastrada em 8 treinamentos simultâneos. É óbvio que eu não fiz todos, né? Mas eu estava lá, né? A gente teve um boom de informações nesse sentido, né? Então, por isso que começou-se a se falar mais do lifelong learning nesse período de pandemia, né, Edila? Antes não se falava tanto, né? A gente falava já dentro da educação, mas ele cresce muito essa responsabilização, né, da pessoa nessa época. E aí você falou algo interessante. Primeiro que a frase que você trouxe, a ideia, né, dessa futurologia, me lembrou o Peter Drucker quando ele fala, né, o futuro a gente cria hoje. Então, eu não sei realmente o que é o futuro, mas os passos que eu estou dando para criar alguma coisa, para criar esse futuro. Eu posso chegar lá e com certeza ele não vai ser do jeito que eu imaginei, mas eu estou criando agora. E com isso, você trouxe uma outra questão aí, né? A pandemia trouxe uma disponibilidade de cursos, de informações que já existiam, que estavam ali, mas que nunca a gente tinha se apercebido tanto não só da necessidade, mas mais do que isso. Muitas vezes a gente utilizou para ocupar o tempo,
mas também naquele sentido da incerteza, aí a gente pensou o seguinte: será que isso vai ser útil, muito útil para a gente? Então, vamos fazer, né? E como você já disse, a gente veio no primeiro momento que a gente achou que era obrigação fazer tudo, e agora a gente está sabendo separar. Né? Por que lado que eu vou pisar agora? Qual que é? E isso é a ideia do Lifelong Learning, né? Qual que é a minha etapa? A próxima etapa que eu quero alcançar é essa. O que é a minha prioridade? O que eu tenho de aprender? Muito bom, Edila. E você comentou, você já deu um spoiler aí para a gente que vai falar dos pilares, né, da educação. Quais são esses pilares, né? Conta um pouquinho para a gente e como que isso está ligado aí à ideia do lifelong learning. Bom, a Unesco lançou na primeira década do século XXI uma orientação sobre a questão da educação. E ela lança esses 4 pilares, que era aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E é muito interessante, Mari, que hoje a gente fala muito em um modelo de aprendizagem 70, 20, 10. E esse modelo está justamente dentro desses 4 pilares. Que a primeira coisa que a gente precisa, e olha que você trouxe exatamente isso, eu me inscrevi em 8 cursos, mas eu não consegui fazer todos. E aí, o que eu faço? Né? Então, o aprender a conhecer, ele vai sempre trazer essa ideia de que a gente tem cada vez mais, o conhecimento ele se multiplica. Se antigamente, às vezes a gente levava 1 ano para dobrar o conhecimento, hoje, em menos de 30 horas, esse conhecimento dobra. Então, imagina, menos de 2 dias, o conhecimento que tinha no domingo, hoje, terça-feira, ele já dobrou. Porque cada vez mais a gente está produzindo, né? E aí, o que a gente tem? Aprender a conhecer significa saber perguntar. O que é importante? Da onde que veio? Qual que é a fonte? E o que eu vou conhecer realmente? Inclusive, tem a ver com essa ideia de o que é verdadeiro. Com tantos canais de informações, com tantas pessoas colocando cursos, com tantas faculdades aí, e a gente tem todos os lugares, né? Qual é o melhor? Qual que é aquele que se adequa, inclusive, àquela necessidade que eu tenho? Então, significa exatamente, esse aprender a conhecer significa no 70, 20, 10, o 10%. Né? É uma educação formal, que eu vou aprender em escolas. Mas aprender a fazer, que é o outro. E aí você entra com o outro lado, que é outro desafio, que é aplicar esse conhecimento. Não adianta você ter tanto conhecimento, que hoje conhecimento, venhamos e convenhamos, a gente não guarda mais aqui, né? A gente guarda, se precisar, você guarda aqui. Não é? Então, com certeza. Você ter muito conhecimento se você não sabe aplicar. Então, o aprender a fazer. E esse aprender a fazer está escrito, né? Está lá no 70%, que tem a ver com a sua experiência. Por isso que hoje, quando você falou assim, né, lá no início, vamos falar hoje sobre algo que eu gosto, sobre treinamento dentro das empresas, sobre crescimento. Os treinamentos hoje, eles são vivenciais. O que significa isso? O que eu vou aplicar? A gente não tem mais só apostila. Peraí, eu tenho de ter qualquer treinamento, ele tem de ter uma aplicação. Como é que é? Ele vai me fazer refletir sobre a minha prática. Porque preciso ser desafiado a quê? A aplicar isso. E lá na empresa, a empresa precisa ver que qualquer treinamento que ela pensar, ela precisa estar ligada a isso também. Não é só conhecimento.
Então, não é comprar, e não desmerecendo curso de ninguém, não é comprar qualquer curso. Quando eu falo qualquer, significa se você vai comprar um curso, né, vai investir no crescimento, ele tem de ter um porquê ali por trás. O que você quer alcançar com aquilo? Aí faz sentido. O terceiro pilar tem a ver com aprender a conviver. E cada vez mais isso, né, está ligado à questão de desenvolvimento de equipes e está ligado também ao 20 no nosso modelo de aprendizagem, que significa o quê? Quem vai ser o mentor? Quem vai ser aquele líder com quem eu vou trocar ideia? Com que pares eu vou trabalhar? Como é que nós vamos desenvolver esse conhecimento, aplicar esse conhecimento para realmente ter resultados? Porque não adianta você ter o conhecimento, ter as habilidades, ter uma aplicação se você não tiver resultados. Por isso que toda a questão da empresa, quando a gente fala em liderança, quando a gente fala da visão da empresa, ela sempre vai estar ligada a quê? Sim, ao momento que a gente quer chegar a um resultado. A grande questão é que hoje a gente tira o olho só do resultado final para pensar em todo esse processo, que passou aí pelos 70, 20, 10. E, por último, dentro desses 4 pilares, a gente tem o aprender a ser, que é exatamente a ideia de eu também, não é só a empresa que é responsável pela ação, eu também sou responsável. Eu preciso de aprender e criar a minha autonomia. Mas, mais do que isso, eu preciso ter autorresponsabilização. A palavra autonomia dentro da empresa, ela tem de vir ligado à autorresponsabilização, onde cada um tem a sua tarefa e tem o quê? A responsabilidade com aquilo. Então, com isso, eu aprendo a ser. Eu tenho autoconhecimento sobre mim, eu consigo pensar num projeto, da forma que eu vou trabalhar, e eu sei que eu sou responsável por entregar algo. E eu não vou, quando chegar a minha coisa, não vou ficar com aquele transferindo a minha responsabilidade para o outro. Não. Onde que foi que eu tenho essa responsabilidade? O que foi que eu fiz? Uau, que aula, que aula. Pessoal, e para vocês que estão gostando aí também, né, da nossa aula de hoje, a nossa querida mestra em educação, nossa professora Edila, clica no sininho e segue a gente, porque toda semana a gente vai trazer resultados. E Edila, eu tenho uma perguntinha. Produção, põe a pergunta aí para gente, dos nossos ouvintes. Como desenvolver o lifelong learning com o meu time? Bom, esta é uma questão que é muito interessante, tá? E muito, não estou vendo o nome de quem foi, não, mas obrigado por você ter feito essa pergunta. Porque, olha, primeiro, tem algo muito interessante aí que a liderança, né? Então, agora é a hora do papel do líder. Primeiro, eu preciso conhecer o meu time. Por que eu preciso conhecer o meu time? Porque a gente vai voltar para uma frase que está sendo muito batida, mas que muitas vezes a gente não vê a questão da responsabilidade dessa frase. É a pessoa certa no lugar certo. Ou seja, eu preciso conhecer o meu time para ver quais são as habilidades, onde essa pessoa, quais as habilidades que ela já tem para aquele lugar que ela está, ou para aquele lugar que ela está sendo colocada, e as que ela não tem, como é que nós vamos desenvolver, ajudá-la a desenvolver, com que necessidade, que capacitação ela vai precisar. Segundo, a partir do momento que a gente entende, né, esta questão de cada um tem o seu espaço, a gente precisa de entender que há uma valorização aí. Então, como é que eu vou te ajudar a você crescer isso que você tem?
É Uhum. interessante que eu gosto de usar o termo interesse genuíno. Muitas vezes você vai ter de falar com a sua equipe e perguntar para ela, né, qual que é, para cada um deles, dentro dos seus planos, como é que você quer crescer? Como é que você vê esse crescimento? Para pensar o que você, líder, e o que você, empresa, pode ajudar. E a partir do momento que a gente tem aí, olha, a valorização, a capacitação, eu consigo dar autonomia. E esse time, ele consegue ser exatamente, perceber o seguinte, eu tenho uma responsabilidade, eu fui capacitado para isso, e aí, como é que eu posso fazer não só a minha parte, mas ajudar o outro a crescer? E aí Esse isso tem, pode desculpa, falar, Mari. isso tem tudo a ver com a questão de trazer para a cultura da empresa essa mentalidade do lifelong learning, né? E o como que isso pode impactar nas organizações, Ed, é mais ou menos isso? Sim, com certeza, porque, na verdade, o que acontece? A gente precisa de pensar que, se a gente falou lá atrás de um mundo bunny, onde as pessoas, né, se percebem fragilizadas com toda uma mudança, eu também preciso pensar o seguinte: como é que eu vou ajudar essa pessoa? A primeira coisa é compreendê-la, mas mais do que isso, é trazer esse alinhamento. E eu costumo dizer, Mari, que o melhor alinhamento que a gente faz, né, quando você ajuda o colaborador a perceber qual que é o propósito dele, aonde que o propósito dele está ligado à empresa, à equipe, e o que ele consegue fazer, né, qual que é o lugar dele dentro desse time, a gente traz um outro desafio, que é a inovação. Como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente pode inovar? Como é que a gente pode causar um impacto que não estava sendo esperado? E isso, quando todo mundo se sente, né, cada um no seu lugar, a gente desenvolve dentro da equipe uma inteligência colaborativa. E é o que as empresas precisam de fazer hoje dentro da sua cultura, né? Trazer uma cultura inovadora, uma cultura que ela faça uma diferença no lugar que ela está, mas que ela também faça diferença para quem faz parte dela. E aí, quanto mais é interessante que a gente vai perder aquela ideia da competitividade e trazer para colaboração, para cooperatividade. E qual que é a diferença? Eu não estou mais competindo com você quem quer o melhor. Eu sei que eu tenho o meu potencial, eu tenho o meu papel, eu tenho o meu valor e você tem o seu. E aí, à medida que a gente pode, como é que nós dois, ou nós duas, e cada um da equipe, né? A gente vai vendo que esse trabalho, volto com a ideia do plexo ali, do complexo, da teia que a gente vai formar nessa inteligência e nessa forma de trabalhar. É uma cultura nova, é uma cultura de Sim. gente. Legal. Angela, apareceu uma outra perguntinha aqui para gente. Produção, põe a pergunta aí para gente, vê. Qual a premissa é da Giovana, qual a premissa para um lifelong learning? Bom, Obrigada, Giovana. Giovana, sua pergunta super interessante. E eu vejo o seguinte, que talvez a maior premissa seja exatamente a frase do Alvin Toffler, que é o aprender, desaprender e reaprender. Mas para isso, você precisa de ter o quê? Olha, a gente precisa de ter uma mente aberta, a gente precisa de ter curiosidade, a gente precisa estar realmente
disposto a aprender. E aí eu digo que em função disso tudo, a primeira premissa é: você precisa aprender a ser seu protagonista da sua história, da sua aprendizagem e da sua carreira. Por isso que a gente fala na eutagogia. Eu sempre falo, tudo começa no eu, no autoconhecimento, né, Angela? Não tem como fugir disso. Não tem. Angela, assim, a gente percebe que vem se falando muito, né, dessa questão do lifelong learning, mas ela ainda é um tabu dentro de algumas organizações, né? Então, qual que é o nosso desafio aí para implementar essa cultura? E aí, já tocando nessa questão, qual que é o papel do RH nesse contexto? Bom, talvez, vou voltar de novo na frase do Alvin Toffler, talvez um primeiro grande desafio é o aprender, desaprender e reaprender. Aliás, aprender, é desaprender e reaprender. E é tão interessante, Mari, que a gente às vezes tem tanto medo desse desaprender e do reaprender, que quando a gente começou a falar, né, desse período de crise da pandemia, você lembra como é que a gente se referia a o que ia acontecer? Ah, é o novo normal. Uhum. Se é novo, não pode ser normal. Uhum. Mas o que é que nos traz, né? Nos traz a ideia. É entender que continuamos crescendo. Vamos para o novo. E que novo é esse? É o novo que nós estamos criando. É um novo que algumas premissas elas estão caindo por terra. Se antes a importância era você ter objetivos tecnológicos, seus resultados, né? Sua visão era tecnologia, hoje você começa a ver a sua pessoa. Por quê? Qual que é o maior desafio hoje, a maior riqueza de uma empresa? Seus recursos humanos. E a gente viu muito bem aí que, na verdade, um dos nossos grandes desafios é conquistar, atrair e reter talentos. Uhum. Então, a gente precisa de mudar essa ideia da competitividade, né? Uma segunda questão dentro desse novo é essa ideia do protagonismo, onde todo mundo é responsável. Aí a gente entra com a corresponsabilidade. Uhum. Se antigamente, né, a gente achava que o papel do líder era eu dou conta, eu sou o sustentáculo de todo mundo, hoje o líder é aquele que vamos junto. E mais do que nunca, a minha responsabilidade é te ajudar a extrair o melhor de você. E aí? E o RH? Como é que entra dentro disso? A pergunta de 1 milhão, vamos lá. Mari, eu gosto muito de uma frase que é antiga, mas que é um desafio. Eu faço parte dessa história. Primeiro que o RH ele tem de se ver fazendo parte dessa história. Se está acontecendo uma transformação aí, eu posso escolher 2 lugares. Ou o papel do telespectador, vamos ver o que vai acontecer para ver como é que eu vou atuar, ou o papel do protagonista. Não, eu estou fazendo parte, eu estou junto. Então, eu acredito que essa é a primeira questão, é ele assumir esse papel de protagonismo, tipo, eu faço parte dessa história. Segunda, que eu acho que eu vou até trazer uma expressão do Alê, né, nosso mentor, que é a questão do incômodo produtivo. Eu tenho que ser aquela que vou, né, ou aquele lá no RH que vai trazer ideias novas para o quê? E trazer desafios novos, às vezes questionamentos, para que ele se veja incomodado com está acontecendo alguma coisa, como é que eu vou reagir ali? Então, é mexer um pouquinho com essa estrutura da empresa, com esses incômodos mesmo. E eu gosto muito, né, de uma questão que é desse RH mais se vendo, né, fazendo parte dessa história, ele começar
a sair daquele papel de coadjuvante para pensar que ele também é um ator principal dentro dessa empresa e dentro de toda essa mudança. Eu me lembro muito de você contando da sua experiência lá no começo da pandemia, quando o seu líder virou para você, quando, né, as coisas fecharam, e ele virou para você, representante do RH naquela época, dentro da empresa, e perguntou: e aí, Mário, o que nós vamos fazer? E talvez algumas pessoas que possam estar nos ouvindo vão pensar o seguinte: mas eu ainda não me perguntaram isso. Então está na hora de eu chegar e falar assim: será que? Né? Eu gosto muito daquele filme. É muito interessante que o filme é uma comédia romântica, que é a história do Julieta, que quando eles vão, né, eles vão conhecer, eu esqueci o nome do filme agora, gente, que ela vai conhecer o lugar lá, né, da parede da Julieta, né, coisa, e que aí ela começa a escrever as cartas de Julieta. Cartas para a Julieta, né? E aí tem lá no final a pessoa que viveu aquele romance, né, que escreveu para Julieta e que depois recebe, ela fala assim, que ao invés de perguntar e se, a gente começar a perguntar e por que não? Sabe? Porque o e se é algo que não tem mais jeito, porque se ele dá a ideia de algo que já passou. Então, o RH precisa de começar a pensar nessa questão. E por que não? E por que eu não posso fazer? Então, é assumir o papel de protagonista. Esse e por que não é ser protagonista dessa história. Então, é um desafio? Mas grande. É muito gostoso. Sim, e é de fato a gente assumir, né, como RH, essa postura protagonista e estratégica, né? A gente que é responsável em trazer para as lideranças e trazer para os nossos gestores aí dentro da organização uma cultura diferenciada, uma cultura diferente. Inclusive, Edila, amanhã a gente tem o nosso Coisa de RH, que vai acontecer no dia 22/6, 12h30, no Instagram do E3Flix, né, que é a nossa plataforma hoje de treinamento e de desenvolvimento, e que a gente consegue trazer essa cultura do lifelong learning para dentro das organizações. Então, a gente tem toda uma estrutura nesse sentido de trazer os treinamentos, de trazer um acompanhamento desses colaboradores, né? Então, a gente consegue fazer esses trâmites. Amanhã, no Instagram do E3, eu vou trazer no nosso Coisa de RH esse tema do Lifelong Learning, mas como um case. Eu vou trazer um case de uma empresa onde a gente conseguiu implantar essa cultura. Então, assim, é bem legal. E, de fato, se a gente não assumir dentro do RH essa posição estratégica e protagonista que você trouxe, a gente não consegue ter mudanças, né? E Edila, produção, tem mais uma perguntinha aqui que eu vou trazer para você. Produção, boa. Da Giovana, obrigada, Giovana. Como posso causar o interesse no meu time? Às vezes já temos a ferramenta, mas o time não se interessa. E, Giovana, como isso é comum, né? A gente precisa, de fato, trazer essa cultura. Não basta implementar a ferramenta, né? A gente precisa, de fato, trazer essa cultura. Conta pra gente, Edila. Olha, eu penso o seguinte, Giovana, interesse é igual motivação. Não é toda hora que a gente tem, não. Sabe? Então, o que a gente tem de ter é algo a mais. Ou seja, aquilo tem de fazer sentido para você. Então, ele tem de estar ligado ao seu propósito. Sabe? Ao propósito da pessoa.
Então, por isso que eu falei que uma das coisas que o líder tem de fazer é conhecer essa pessoa e ajudá-la a descobrir o quanto que aquilo que ela faz, o quanto que aquilo que a empresa traz está ligado à possibilidade dela de crescimento. Giovana, eu vou até trazer um conceito aqui que é muito interessante, tá? Que a gente precisa de aprender, que chama-se carreira sem fronteira. A carreira sem fronteira é aquilo que eu gosto de falar, que antigamente, todas as vezes que a gente desenhava, falava em carreira, que desenho que aparecia? Era da escadinha. Você subindo todos os degraus ali, no meio da escadinha, dependendo do lugar que você está, no meio, mas você está vendo lá em cima. E todo mundo tem que virar líder, né? Carreira sem fronteira, ela tem duas questões aí. Primeiro, ela não é linear. Tá? Segundo, eu vou precisar de aprender o que faz sentido. Por isso que eu falei, no meio disso tudo, qual que é a prioridade que eu tenho para crescer nesse momento. Então, e é interessante, Giovana, que já tem assim, tem empresas que hoje elas já possibilitam, às vezes, 10% da sua carga horária de cada colaborador. Então, você pensar na semana de 5 dias, horário de manhã e de tarde, você tem 10 horários, né? Em um desse, a pessoa ela pode escolher o projeto que ela vai trazer, que ela vai trabalhar. Não precisa ser no dela. Não precisa ser da área dela, mas no final ela tem de trazer esse algo para a equipe. Tem um tempo que eles vão apresentar o projeto, o crescimento, como é que está fazendo. E aí eu acredito muito que a gente tem de olhar esta ideia das plataformas, dos cursos que a gente traz, sempre nessa questão, que ele veja o seguinte: onde é que você está crescendo aqui? O que isso está ligado ao seu projeto de vida? E aí, nesse sentido, as plataformas, elas são muito boas. Por exemplo, você pega... Aí eu vou falar de uma que eu conheço, que é a plataforma da E3. Você tem lá N assuntos, vários cursos de questões variadas. Você pode pegar desde produtividade, quanto você pode pegar sobre assertividade, sobre o seu crescimento pessoal, como pode pensar na questão de liderança, como você pode pensar em questão de vendas, de gestão financeira. Então, assim, é um momento que isso vai estar ligado a ele. Tá? E aí entra algo que eu falei ali atrás. Isso também tem que estar ligado ao projeto da empresa. Porque simplesmente falar que você está pagando, a empresa está disponibilizando, mas o que é que aquilo tem a ver? Então, de repente, vamos pegar um curso, tá em alguma desses cursos, né? Ou você está usando algum livro, traz um livro e vamos fazer um momento da cumbuca. O que é o momento da cumbuca para quem... Eu vou explicar, Mari, porque assim, uma vez isso apareceu um termo lá numa live e alguém escreveu assim para mim: não, muito legal, mas eu não entendi. Eu me lembro que quem falou foi o André, e ele falou assim, aí depois eu voltei numa outra live para explicar. Então eu vou aproveitar essa e explicar. Por favor. Cumbuca é aquela vasilhinha, né, gente? Todo mundo lê o livro e a cumbuca é o momento, ou um texto, o momento da reunião que nós vamos ter para discutir. A gente lá coloca o nome de todo mundo, tira-se o nome, porque você ali, você não é o líder, é aquele que saiu que vai ser responsável por fazer com que cada um tenha um tempo na reunião para participar, para trazer suas ideias. Então, ele passa a ser essa pessoa. E ele vai fazer o quê? Vai fazer com que o foco seja aquele assunto que está sendo discutido. Uhum. Então, até pensando naquele 70, 20, 10, olha o que a gente tem aí. A gente tem o 10, onde todo mundo leu,
A gente tem os 70, onde a gente está trocando ideias e alguém específico ainda está vivendo essa experiência de liderança, e a gente vai ter, depois da cumbuca, se esse líder for bem inteligente, ele pode aproveitar e trazer o espaço do 20 aí, que é essa relação da mentoria, do feedback para cada um. Então, você está vendo aquilo que... sei que a Mari vai falar isso em outro tema. Outro dia, o vilão, que é o feedback, ele pode passar a ser, inclusive, um aliado, e ele tem de passar naquele momento, está tudo ligado. Usou uma técnica, houve aprendizagem, houve a participação, e você vai dar o retorno para isso. Olha que legal. Uhum. É isso mesmo. Você sabe, Edila, que quando a gente chegou para mim falando, o pessoal lá da Tacoba Internacional chegou para mim e falou assim: olha, a gente precisa implantar a cultura do Live Más, que tem tudo a ver com lifelong learning, né? E aí eu cheguei para o meu CEO e falei: isso só vai acontecer se começar com você. Então, a gente, como RH, né, a gente precisa se posicionar para as lideranças de que não adianta eles quererem que a gente comece alguma coisa pela base se o topo não for os exemplos, né? Então, a gente precisa sim começar pela cabeça para que a gente consiga descer mesmo essa pirâmide para todos os demais colaboradores, né? Então, a gente precisa, para a gente implantar essa cultura, é isso mesmo, Edno, trazer esse conceito para todos os colaboradores da importância disso, né? E através do exemplo. E aí, quando tudo isso não der certo, o que a gente também consegue fazer? A gente tem, por exemplo, na nossa plataforma do E3Flix, a gente tem a gamificação. Então, as pessoas podem ir adquirindo pontos à medida que vão fazendo os treinamentos, que vão fazendo as avaliações que tem em cada um desses treinamentos, né? E vão acumulando pontos, e isso gera brindes para eles no final. Então, também é uma forma interessante da gente multiplicar isso daí, né? Então, a gente consegue, né, Angela? Com alguns artifícios a gente consegue fazer. Dizem que brasileiro só aprende quando mexe no bolso, né? Então, a gente traz esse conceito também da gamificação aí para a turma. E, Edila, para a gente fechar, o assunto tá ótimo. Mari, só falar uma coisa. Sobre essa questão que a gente só mexe no bolso, eu te sugiro depois a gente fazer uma live sobre motivação, porque isso é muito importante para o RH, que é a mudança da motivação de 2.0 para 3.0. E a grande questão da motivação 3.0 é de que esta questão do financeiro, dessa compensação, ela vem depois, ela não é colocada antes. Então, inclusive, é legal a gente... É uma ideia, sim, a gamificação ela é coisa presente, mas a gente trazer isso aí também é super importante. Ela nunca pode vir só, né? Exato. Que aí é a mudança de mentalidade. Uhum, isso mesmo, muito bom, Égio. Então, assim, para a gente fechar, o que eu vou te pedir? Deixa um recadinho para a gente aqui sobre o que você gostaria de deixar para a gente, como mensagem final. Mari, eu tenho um costume de todas as vezes que me fazem essa pergunta, eu trago o mesmo pensamento, que para mim é o maior desafio, e é o pensamento de uma ambientalista. Então, é para falar o seguinte: olha, não tem nada a ver com o mundo corporativo, não tô vendo. É de uma ambientalista, a Jane Goodall, que ela fala o seguinte, que, né, ela fala, cada um de nós não passa um único dia sem impactar o mundo. Uhum. A minha atitude, a sua atitude faz a diferença. E você e eu escolhemos a diferença que nós queremos fazer. Então, tem tudo a ver com o nosso momento, né? De crescimento contínuo, de protagonista, de entrar com esse novo mundo com a cara e coragem, fazendo diferença.
Muito bom. Minha amiga, muito obrigada. Ó, convite aceito já para a gente falar sobre motivação aí num próximo encontro. E, pessoal, o nosso Gente Além do RH continua todas as terças-feiras, às 20 horas. E na próxima semana a gente vai trazer um conceito também sensacional. A gente vai trazer um ex-VP do Grupo Boticário para falar para a gente sobre liderança assertiva e altruísta. Vocês vão perceber, gente, que tem tudo a ver com esse conceito que a gente está trazendo do lifelong learning. Tem até que, né? Para não falar errado, para não travar. Pessoal, então, muito obrigada. E a gente se vê no nosso próximo Gente Além do RH. E para finalizar com uma frase que a Edila disse, que eu adorei, qual o impacto que você está causando no mundo e nas pessoas? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.